Vamos conversar via Skype com alguém que está muito por dentro de tudo que está acontecendo aí em relação à Covid-19. Porque mesmo com a vacinação em avanço, a gente sabe que ela tem sido cada vez mais rápida, né? E está todo mundo trabalhando para que isso aconteça. A redução do número de internações e de óbitos ainda está em alerta em relação à Covid-19. As variantes Delta e Gama Plus mostram que o vírus continua entre nós, que os cuidados preventivos não devem ser deixados de lado. Então, para reforçar as medidas de segurança, tirar as dúvidas quando o assunto é Covid-19, eu converso com a infectologista Márcia Pinto, que já está aqui via Skype com a gente. Doutora Márcia, boa tarde, obrigada pelo seu tempo conosco. Como vai? Oi, Cláudia, tudo bem? Você? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tô vendo que pelo sotaque você é carioca, né, doutora? E a gente Exatamente. hoje eu fiquei triste até porque eu também sou carioca, apesar de morar em São Paulo, mas eu vi que a situação aí no Rio de Janeiro não tá nada agradável. O aumento do número de internações já é considerável, né? Foram abertos novos leitos. Me conta um pouquinho mais sobre tudo isso. Então, é verdade, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um aumento de número de internações, hospitalizações. E o que acontece, né? Nos vírus isolados, então quando a gente pega o vírus e a gente faz o sequenciamento dele, né, que é o estudo genético do coronavírus, a gente vê que a gente já está com mais da metade de variante Delta. Então, o que significa isso? A variante Delta, ela é uma variante mais transmissível. Então, enquanto o vírus inicial, ele transmitia, a pessoa infectada transmitia para duas, né, a pessoa infectada com coronavírus, variante Delta, pode transmitir até para 4, 6 pessoas, né? Então, o que acontece? Como a gente tem a entrada dessa variante e ainda não temos, né, um número satisfatório de pessoas vacinadas, o que pode acontecer é isso, né? Uma transmissibilidade maior e com isso a gente vai ter mais pessoas internadas, mais pessoas em unidade de terapia intensiva. Então, o que é importante nesse momento, né? Então, a vacina está avançando, mas não é só a vacina que vai nos proteger. Então, a gente tem que manter o distanciamento social, o uso de máscara e não aglomerar, até que todo mundo seja vacinado, então até que um número maior do que o atual das pessoas já tenham recebido as 2 doses da vacina, que a gente tem visto nas publicações que a variante Delta, em muitas situações, né, ela precisa da pessoa plenamente vacinada. Então, nas vacinas que são 2 doses, a pessoa precisa tomar 2 doses e para poder ficar mais protegida contra essa variante. Então, o momento é de atenção. A gente não pode relaxar, então a gente está vendo que a mobilidade para algumas pessoas está muito elevada, a gente vê pessoas sem máscara, a gente vê pessoas aglomerando, então é importante reforçar isso, né? Então, assim, o Rio de Janeiro está com esse número mais elevado, né? Voltou a elevar o número de internações, a fila de espera para UTI também aumentou, mas, infelizmente, isso pode acontecer pelo Brasil, né? Então o momento é de alerta, ainda não dá para a gente relaxar, eu acredito que a gente vá sim conseguir um dia se livrar disso, né? Dessa forma como a gente está vivendo, mas o momento é um momento de atenção e que a gente tem que cumprir as medidas preventivas, se vacinar, quem não vacinou a segunda dose, tomar a segunda dose, porque é isso que vai proteger a gente, a vacina e mais as medidas preventivas não farmacológicas. Ok. Entre nós, leigos em relação ao assunto, conversa-se muito da ineficácia da vacina para a variante Delta. Isso é mito ou é verdade? Não, sim. Não, a gente não pode falar isso, tá? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde a variante Delta também já entrou com vontade, os casos de adoecidos, eles são predominantes nas pessoas não vacinadas ou em pessoas que só tomaram uma dose. Então, a gente não pode... As nossas vacinas, se a gente observar todos os estudos, né, elas têm boas respostas, todas elas, né, tiveram impacto quando você tem um número grande de pessoas vacinadas, o que ainda não é a situação do Brasil. Então, o Brasil está chegando em torno de 30% de pessoas plenamente vacinadas. Então, a gente precisa estar muito acima desse número para que a gente
possa falar que as vacinas não funcionam, né? Então, não é isso que os estudos têm mostrado. Os estudos mostram que as vacinas protegem, sim, principalmente, né, contra a morte, contra a hospitalização. Agora, é preciso estar com as 2 doses. Perfeito. Doutora, é verdade que, apesar de ser mais transmissível, essa variante Delta tem um índice menor de mortalidade? Olha só, Cláudia, o que acontece? Na verdade, a gente não pode saber muito, não temos muito dado sobre isso, tá? Mas, assim, algumas publicações relatam que é menos frequente a febre e a tosse. Mas, assim, a evolução do vírus, né, aquela fase que ele pode evoluir para a insuficiência respiratória, por enquanto não tem nada que fale que não vai ser assim. O que acontece é que muitas vezes, quando a pessoa adquire a variante Delta, ela já tem algum grau de imunidade. Então, por exemplo, a gente já tem 1 ano e meio de pandemia, então pode ser que muitas dessas pessoas já tenham tido Covid, já receberam uma dose da vacina, e acaba que isso você pode modificar um pouco o quadro clínico. Então, eu diria que ainda é cedo para a gente afirmar isso, mas existe assim, alguns relatos de você ter menos febre, tossir menos, né? Então, existe sim alguns relatos nesse sentido, mas é cedo para afirmarmos. Existe algum exame que a gente possa fazer para detectar a nossa imunidade em relação à Covid-19? Então, ainda não dá para fazer isso. Por quê? Os exames que nós temos disponíveis, né, tanto os exames de anticorpos, quando a gente dosa IgG, ou então os anticorpos neutralizantes, que são exames mais específicos, não existem para eles o correlato de proteção. O que é isso? Então, eu vou lá, olho ali o meu IgG, está positivo. Sim, possivelmente eu tive contato com o vírus, mas eu estou protegida? Qual é o nível que eu tenho que ter de IgG para estar protegido? Então, a gente não tem essa resposta. Mesma coisa para os anticorpos neutralizantes. Aí eu neutralizei 20% do vírus. Sim, mas isso é suficiente para que eu não adoeça mais? Então, essas respostas ainda não foram respondidas. Então, assim, a gente querer ficar fazendo testes de anticorpos, seja o IgG ou os anticorpos neutralizantes, não tem nenhum sentido, a não ser gastar um dinheirinho a mais, tá? Os anticorpos neutralizantes, eles têm utilidade, mas para pesquisa, né? Então, na prática médica, se você ficar exigindo que o médico peça esses exames para saber se você está protegido, ou você querer fazer, isso ainda não tem nenhuma utilidade prática. Perfeito. A outra pergunta que eu tenho para te fazer você disse que tosse e febre são menos frequentes. Os sintomas iniciais da variante Delta, quais são, então? Não é diferente, né? Assim, o que esses relatos eles dizem que ela teria um pouco mais, tipo um resfriado. Quanto nas outras variantes você teria mais mialgia, mais febre, né? Ela seria mais frequente o espirro, a coriza, né? A dor de garganta fraquinha, né? Mas é aquilo que a gente comentou. Qualquer sintoma gripal, né, a pessoa deve estar alerta de que possa ser Covid. E a principal medida se você tem sintoma gripal, você deve ficar em casa, se isolar das outras pessoas, né? Porque a pandemia, ela progride muito por isso também. Então, muita gente que tem sintomas gripais sai para a rua desprotegido. Então, é uma responsabilidade que a gente tem que ter. E ficar atento aos sinais de gravidade, porque é isso que é importante, né? Então, qualquer sinal de gravidade, um cansaço extremo, uma sonolência extrema, uma dificuldade de pronunciar as palavras. Então, a pessoa tem que parar para respirar para continuar a falar. São sinais de gravidade e a pessoa deve, então, procurar a assistência médica, né? A gente tem a plataforma da Missão Covid, que é missãocovid.com.br, que atende o Brasil todo. As pessoas com qualquer sintoma da Covid. E vocês podem entrar para tirar dúvida, para ver como vocês estão, se o caso é grave, se não poder ter toda a orientação. E alguns municípios também fazem o mesmo trabalho com a telemedicina. Perfeito. Então, aliás, que trabalho lindo esse da Missão Covid. Vocês estão de parabéns. Eu realmente fico assim, impressionada de ver o trabalho de amor ao próximo que vocês têm desenvolvido. Doutora, já temos algumas perguntas, eu vou colocar na tela e aí você vai respondendo para ajudar os nossos telespectadores, combinado? Combinado. Então vamos lá, pode soltar a produção a primeira pergunta, por favor?
porque assim a gente ajuda quem está em casa, né? Lembrando que é importante colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui. A Sandy, ela é do Ceará, ela diz, antes da Covid, minha pressão arterial era controlada, mas agora oscila muito. Também tem saído sangue do meu nariz. Devo me preocupar? Ok. Sandy, a hemoptise não é um dos efeitos mais frequentes pós a Covid, tá? Mas o que acontece é o seguinte, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Alô? Super bem, tá então tudo certo. Então tá bom, então tá. O que pode estar acontecendo é o seguinte, o que a Covid faz? Ela aumenta a frequência respiratória, a frequência cardíaca. Em consequência disso, você pode estar tendo crise de hipertensão arterial, né? E a hipertensão arterial, ela pode causar hemoptise. Então, o que eu te aconselho? Que você cuide da pressão arterial, mantenha ela em níveis normais, tá? E investigue a hemoptise, tá? Porque o sangramento pelo nariz, né? Ele tem outras causas além dessa que você tá atribuindo, ok? Perfeito, sempre cuidar da pressão. Próxima pergunta, então, vamos lá. É da Denise. A Denise é de Mandirituba, no Paraná. Tive meu pulmão comprometido em 65%. Minha saturação está boa, mas ainda sinto dor no peito e a respiração um pouco pesada. Essas sequelas da Covid são permanentes? Ok. Então, Denise, o que acontece, né? A Covid é uma doença nova, né? Então, a gente tem visto que alguns sintomas têm permanecido por alguns meses, outros não. Então, assim, eu não posso te dizer que essa sequela, né, vai ser permanente. O importante é, se você tem esses sintomas, que você procure uma reabilitação. Né? Então, existe muita reabilitação respiratória para que melhore essa sua queixa, ok? Perfeito. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela. É da Sandra, ela é de Atibaia, aqui no interior de São Paulo. A vacina contra o coronavírus deverá ser repetida anualmente? Então, Sandra, essa é uma resposta que a gente ainda não tem. Então, a gente está vendo aí que alguns países, como por exemplo Estados Unidos, Alemanha, Israel, elas têm feito uma dose a mais. Mas isso, a gente ainda não tem estudos sobre isso, tá? Eu te digo que possivelmente sim. É possível, pelo comportamento do vírus, que todos necessitem de mais vacinas, né? Ou anuais, ou bianuais, a gente ainda não sabe isso, mas é provável que sim. Ótimo. Você falou de vacina e você até deu o exemplo de Israel, né? Lá em Israel, se eu não me engano, eles foram vacinados com Pfizer. Tem alguma vacina que mostre uma eficácia maior ou menor? Então, é importante essa pergunta, Cláudia, por quê? Porque, assim, o que acontece? Quando cada vacina foi lançada, foi comercializada, para cada uma você teve, na pesquisa, você teve um desfecho, né? Então, assim, essa vacina estudou a eficácia para a morte, outra estudou a eficácia para adoecimento. Então, não existe ainda um estudo que compare todas as vacinas. Para a gente poder comparar, a metodologia vai precisar ser a mesma. Então, hoje, o que a gente pode dizer é o seguinte, que a melhor vacina é aquela que está ali no posto e você deve tomá-la. O momento é esse. Pode ser que no futuro a gente tenha essa resposta de que uma ou outra vacina são realmente melhores. O que a gente vê nos idosos, o que acontece? Mas tem muito idoso adoecendo, internando, né? Então, a gente tem que lembrar que os idosos, eles foram os primeiros a ser vacinados. Então, eles já têm aí alguns meses após vacina. E também a gente tem que dizer que no idoso, eles têm uma resposta imunológica menor às vacinas, tá? Então, mesmo na vacina de gripe, que a gente toma todo ano, eles têm uma resposta de 45%. Isso é suficiente para protegê-lo de doenças mais graves. Então, não dá para a gente falar que essa ou aquela é melhor. A melhor vacina é a que você tomou e é a que está no posto que você foi tomar. Eu acho que é isso que é importante, que quanto mais rápido todos estiverem vacinados, mais rápido todos estarão protegidos. Perfeito. Chegaram muitas perguntas sobre máscara, sobre reuniões, então eu queria só que você finalizasse, porque o nosso tempo já está acabando, mas dando assim um recado final, qual é a conduta? Cláudio, o momento atual depois, se as pessoas quiserem mandar as perguntas para o meu zap, que eu deixei com vocês, não tem problema não, tá? Eu respondo.
tá? Mas assim, o momento é o seguinte, a gente teve um pico grande de infecção e mortes anteriormente, nós não voltamos à base zero, né? Então, assim, a pandemia pra gente, ela não acabou, né? O que aconteceu foi que ela ficou pior alguns meses atrás, mas ela ainda tem um patamar elevado de mortes e de casos novos. Então, o momento não é pra gente relaxar. Então, o momento é para distanciamento, o momento é para uso de máscara, o momento é para evitar aglomerações e o momento é para vacinar-se. Então, se você vai fazer um exercício, faça ao ar livre, né? Ir à praia, é ao ar livre, mas se você estiver numa praia com uma porção de gente próxima a você, isso é aglomeração. Então, o distanciamento é importante, mesmo que você esteja ao ar livre. Então, eu acho que essa é a mensagem. A gente não pode morrer na praia, sabe? A gente já está aí há 1 ano e meio e não vai ser agora que essa variante Delta vai derrubar a gente de novo. Isso. Então, a gente tem que seguir as regras, né? E vamos embora que a gente vai vencer mais essa. Vamos, amém. E se vacinar, tá? Tá joia. Doutora, muito obrigada. Vou passar aqui seu WhatsApp para todos. Uma ótima tarde, um beijo grande aí para todo o Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Um abraço para todos vocês. Também. Olha, a doutora Márcia Pinto, ela tá no 21, anota aí o WhatsApp, 21 99721 3884. 21 99721 3884, tá bom?